Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. No programa de hoje, estamos falando sobre uma realidade que precisa ser combatida, a violência contra pessoas idosas. Os nossos entrevistados no estúdio nos trazem informações sobre esse tema, Vanessa. É verdade, Rodrigo. Bom, e um aspecto importante que a gente também não tem muito essa cultura aqui, né, Rodrigo, é a questão de planejar a velhice, né, doutor Paulo? Porque a partir do momento que a pessoa também planeja essa velhice, ela vai poder viver com qualidade de vida e aproveitar esses anos finais, digamos assim. O importante é saber que a velhice faz parte de um processo que se chama vida e que ela não começa de repente do nada. Ou seja, a gente pode pensar o ser humano desde da gestação e no meio ambiente em que ela vive, né? Então, o amadurecimento da sociedade, vendo todo o ciclo vital, é extremamente importante para que a gente combata o preconceito. De repente eu fiquei velho, eu não sirvo mais para nada, eu não sirvo mais para o consumo, eu sou feio, eu sou doente, eu lembro coisas ruins, né? E infelizmente na sociedade de consumo talvez não interesse para a sociedade de consumo isso. Só que aquele idoso, ele traz um patrimônio de cultura, de experiência, e foi ele quem construiu toda essa estrutura que a gente vive. E é curioso porque as culturas diferentes, nos Estados Unidos, por exemplo, os idosos, eles movimentam muito o turismo. E é uma coisa que no Brasil não se pensa tanto assim, né? Não se pensa em ônibus, na verdade, né? Que sejam adaptados para os idosos, ou aviões mesmo também. Então, se no Brasil tivesse esse tipo de pensamento, talvez a gente pudesse até colocar também os idosos nesse mundo de consumo que a gente vive também, na verdade. Com certeza. Hoje nós temos em torno de 14% da população brasileira com mais de 60 anos. E se nós colocarmos em torno de 205 milhões de habitantes, a gente vai ver aí que tem vários países da América do Sul aí em população de idosos. Aqui no Rio Grande do Sul são em torno de 1,5 milhão de habitantes, né? Ou seja, é uma massa de consumo e que também tem opinião política e tem peso nas eleições muito importante. Então, eu acho que é uma comunidade que deve, sim, cada vez mais participar e usar o poder que tem. Outra coisa interessante é que dos anos 80 para cá, devido a algumas políticas governamentais, nem tudo está perdido, vamos dizer assim, nós temos observado que o número de idosos com algum grau de renda tem crescido no Brasil, né? Se nós tínhamos, em 1980, em torno de 2,3% dos idosos homens no Brasil sem renda nenhuma, hoje, praticamente nenhum idoso, com raríssimas exceções, homens, deixam de ter alguma renda. Em 1980, 33% das mulheres brasileiras acima de 60 anos não tinha renda nenhuma. Hoje, esse percentual baixou para em torno de 15%. Ou seja, esse pessoal começa a entrar no mercado de consumo, sim, e isso é uma coisa que me preocupa muito também, porque ao lado positivo, eu estava falando aqui com a dona Silvia, nós temos também o lado negativo da exploração socioeconômica desse idoso. Eu acho que a Silvia pode tem muita contribuir gente que acaba isso. enganando, né, Silvia, esse idoso aí, tirando vantagem, pegando o cartão dessa pessoa, enfim, esse tipo de situação também acontece, infelizmente. Muito, e é bem mais comum do que se possa imaginar. Assim, eu conheço casos, e casos até que eu acompanho, de idosos, digamos assim, que eu vou relatar o caso de uma idosa em particular, mas são vários, são muitos. Mas ela recebia uma pensão como viúva de um salário mínimo. Ela atualmente está na instituição municipal, porque ela, do salário mínimo que ela recebia, que é 700 e alguma coisa, 700 e poucos reais, ela recebe atualmente 320. Todo o outro restante está sendo descontado porque foram feitos empréstimos consignados, que eu considero a praga dos idosos, esses empréstimos, né? Isso foi uma coisa terrível. Foram feitos por um familiar lá e ela acabou sem renda, porque com 300 reais, como vai sobreviver? Tomando medicação e tudo. Atualmente a pessoa de má fé, então, chega numa pessoa idosa, acaba tirando vantagem. E é muito, muito comum. E tem um outro caso bastante grave. As instituições pequenas, às vezes, os administradores, muitas vezes, dessas instituições, sequestram o cartão do idoso que elas têm sob seu abrigo e fazem empréstimos. E o conselho, quando sabe, vai em cima e questiona, o proprietário diz assim, mas eu necessitava fazer uma reforma na casa.
Mas isso vai além, na verdade, né, do que Isso vai, isso pode fazer, né, professora Suzana? E isso é um tipo de violência. Sim, É um tipo de sim. violência, As sem pessoas dúvida. não associam, né? Associam a É negligência ou violência. maus tratos, mas a violência financeira, assim como a psicológica, é um tipo Por isso de que é violência. importante que essa pessoa idosa, ela continue em contato com outras pessoas, ela não fique em casa isolada, porque muitas vezes é o único meio dela chamar a atenção ou dela ter um contato com algum familiar, né? Enfim, essa pessoa vai lá e faz uso dessa Indevido, né? uso indevido, enfim, desses recursos que essa pessoa tem. E, Suzana, eu queria que você comentasse também com a gente, professora, em relação ao programa Pro Maior, que tem aqui na universidade e que fazem um trabalho muito interessante com as pessoas da terceira idade. Explica pra gente. Bem, o Pro Maior é uma pequena, né, ação dentro do município, que tem mais de 20 mil idosos. Então, o Pro Maior, atendendo em torno de 500, é um programa, então, de promoção de saúde e independência desse idoso. E essa relação desse idoso num programa tipo Pro Maior, né, que está vinculado a uma universidade ou a outros programas e políticas, é um grande, né, componente qualificador da vida do idoso e formam redes de apoio. Então, ele não está isolado em casa. Ele tem um grupo, ele tem um professor ou ele tem um assistente social, onde ele forma, né, um psicólogo, um canal de comunicação e muitas vezes previne uma, né, violência ou uma atitude mais séria. É importante a gente saber que tem essas alternativas também, né, Rodrigo? Também tem um contato para as pessoas que souberem de maus tratos, enfim, de alguma situação desse tipo que esteja acontecendo. É o Disque 100, a Ouvidoria dos Direitos Humanos, então o pessoal pode fazer denúncia. Exatamente. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações e até o próximo encontro. Obrigada. Valeu. No próximo bloco, uma reportagem mostra os preparativos de uma exposição que pretende reunir em São Leopoldo trabalhos inspirados na Copa do Mundo. E também os detalhes da previsão do tempo para todo o estado, nós já voltamos.